Olá, tudo bem? Para essa questão, nós temos aqui um ímã de polo sul, um ímã de polo norte, um fio que ele tá assim, ó. Ele tá atravessando o plano e nós temos esse fio que tá deitadinho, tá? Aí, o que que acontece? A gente quer uma situação onde o campo magnético aqui no ponto P seja nulo. Ou seja, todos os vetores, né, de campo magnético que estão atuando ali nesse ponto P, eles devem se anular, tá? Então, quando a gente faz a soma vetorial de todos esses vetores aqui do campo magnético, existem 4 possibilidades, né? 2 dos ímãs e 2 das correntes. Quando a gente soma todos esses campos magnéticos, o resultado tem que ser 0. Primeira coisa que a gente precisa analisar aqui é o campo magnético produzido por cada um desses ímãs. Como eles são ímãs, né, não existe a possibilidade de eles não gerarem campo magnético, eles sempre vão gerar campo magnético. Existe a possibilidade de nesses fios não haver a corrente elétrica, né, e sem a corrente elétrica não haver campo magnético, existe essa possibilidade sim. Mas nos ímãs a gente sempre tem o campo magnético, né, a gente desconsidera ali o campo magnético da Terra, mas os ímãs sim, eles geram campo magnético. Os ímãs, você lembra que a linha sai do polo norte e entra no polo sul. Então, ela vem do norte para o sul. Ou seja, quando nós estamos no polo norte, né, se a gente considera a reta do polo norte, as linhas estão saindo, estão vindo para cá. E quando a gente considera no polo sul, no caso aqui, as linhas estão entrando nessa reta do polo sul. Ou seja, essa linha vai vir desse ponto até o polo sul. Então, esse ímã gera um campo magnético para cá e esse ímã gera um campo magnético para cá. Considera-se que os ímãs são idênticos, então a intensidade do campo magnético gerada em um dado ponto, né, considerando também a mesma distância e os mesmos ângulos, é a mesma. Então, a gente considera que esses ângulos aqui vão ter, esses vetores aqui de campo magnético vão ter o mesmo valor. Com o mesmo valor, né, a gente começa a calcular aqui e considera as componentes. Eles vão ter uma componente horizontal, né, esse aqui tem a componente para cá, esse aqui tem a componente para cá, e eles vão ter as componentes verticais. Aqui eu tenho o ângulo alfa, né? Se eu faço aqui duas retas se cruzam, então os ângulos opostos são iguais, então aqui também é alfa. Aí agora na decomposição, né? Eu tenho aqui, ó, o ângulo alfa e o vetor B. Aqui eu tenho o ângulo alfa formado com a horizontal também e o vetor B. Isso significa, né, que a minha relação, ó, aqui eu vou ter o triângulo assim, ó, o x, a componente y e o vetor B, aqui com o ângulo alfa. Aí ali eu vou ter assim, ó, aqui o vetor B, aqui o ângulo alfa, aqui a componente y e aqui a componente x. É como se eu só tivesse virado, porque vai ser a mesma coisa. Então, as componentes horizontais vão ser iguais, como tá uma para cada lado, elas acabam se anulando. E as componentes verticais para cima, elas vão ser iguais, mas como elas estão no mesmo sentido, elas acabam se somando, resultando nesse grande campo aqui, que é o campo magnético produzido pelo ímã. Então, nós temos que achar uma situação, né, onde haja o percurso de uma corrente elétrica por algum desses fios, capaz de anular esse campo magnético produzido pelos ímãs. Lembrando que esse campo está exatamente nesse plano da página, tá? Então, a gente precisa achar um que anule nesse campo da página. Lembrando que o campo magnético, a partir de uma corrente, é produzido pela regra da mão direita, a gente acha, né, onde aqui é as linhas de campo e aqui é a corrente. Nesse fio aqui, né, ele tá no plano da folha, então ou a corrente tá para cima, gerando um campo para cá no ponto P, ou a corrente tá para baixo, gerando um campo para cá no ponto P. Ou seja, de qualquer forma, esse fio aqui, ou ele vai gerar um plano saindo, ou vai gerar um campo entrando no plano. Já esse fio aqui, ele tá assim, né? Então, ou a corrente elétrica vai estar para cima, ou a corrente elétrica vai estar para baixo. Quando ela tá para cima, ela vai gerar um campo magnético assim, para cima, aqui no ponto P. E quando ela tá para baixo, ó, assim fica melhor. Quando ela tá para baixo, ela vai gerar um campo magnético para baixo, aqui
no ponto P. Esse fio aqui, né, então ele vai sozinho gerar ou uma corrente elétrica saindo ou uma corrente elétrica, perdão, um campo magnético saindo ou entrando. Então, o campo produzido pela corrente não se anula com nenhum outro. Não vai ter nenhum outro fio capaz de produzir um campo também saindo ou entrando do plano para que na soma vetorial eles possam se anular. Ou seja, ele estaria sozinho. Se ele estivesse sozinho, com certeza existiria uma resultante onde ao menos uma das componentes fosse esse campo magnético que estaria entrando ou saindo. Com isso, né, a gente pode entender que para que haja um equilíbrio, para que todos os campos magnéticos se anulem, então não pode passar corrente elétrica por aqui, porque a gente não quer um campo resultante. E se tiver um campo produzido por essa corrente, nenhum outro vai ser capaz de anular. Então, apenas esse fio aqui pode produzir corrente. A gente quer um campo magnético aqui para baixo. Então, né, para que possa se anular e gerar o campo magnético ali para baixo, regrinha aqui da mão direita, vamos tentar aqui, para ir para baixo, para cá, então, corrente entrando aqui. Logo, a alternativa correta é que não passa corrente elétrica por esse fio, mas que passa uma corrente elétrica entrando no plano por esse fio.